Olá, meus amores, meus queridos, minhas queridas, paixão da minha vida, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja em paz, todo mundo tranquilo, todo mundo pronto para mais uma tarde de estudo, com muito empenho, com muita vontade, com muita determinação. Enfim, espero que esteja todo mundo daquele jeito, com todo gás, todo mundo de boa, todo mundo tranquilo. Então vamos lá, gente. Então vamos dar início a mais uma aula, vamos dar início a mais uma tarde de muito conhecimento, de muita produtividade, enfim, vamos lá, vamos ao que interessa, afinal de contas nosso tempo é curto e temos que aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então, meus queridos, na aula passada vocês estão lembrados que eu pedi para que vocês dessem uma lida no livro didático, no conteúdo que iríamos trabalhar, que é tipo de predicado. Então, vocês acredito que leram e agora nós vamos para a parte das explicações, tirar as dúvidas de vocês, caso vocês as tenham. Então, vejamos aqui. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Conteúdo, aqui está. Conteúdo, tipos de predicados. Então, nós vamos trabalhar tipo de predicado. Vocês já estudaram tipo de sujeito anteriormente, agora vamos para tipos de predicado. Isso? Então, vejamos. Nós temos, pessoal, primeiro, que saber o que é o predicado. O que é o predicado de uma oração, de um período. Então, vejamos. O predicado, ele é a parte do período que indica alguma coisa a respeito do sujeito. Ou seja, aquilo que você fala do sujeito é o predicado da oração, é o predicado do período. Beleza? Tudo bem. Dito isso, sabendo disto, de posse desta informação, agora eu posso saber ou procurar saber quais são os tipos de predicados. Vamos lá, vamos prestar atenção direitinho para que não haja nenhuma dúvida. Então, quais são os tipos de predicado que nós temos? Nós temos 3 tipos de predicado, pessoal. 3 tipos. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Então, esses são os tipos de predicado que nós temos, certo? 3 tipos. Nominal, verbal e predicado verbo nominal. Cada um com suas características, cada um com suas peculiaridades. Então, vejamos quais são as características de cada um deles. Primeiro, nós vamos para o predicado nominal. Gente, o predicado nominal, ele tem esse nome exatamente por apresentar como núcleo, ou seja, aonde tem a base da informação ou a palavra mais importante, podemos assim dizer, é onde está a significação maior do predicado, ele vai se encontrar em um nome, por isso predicado nominal, certo? Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo, enfim. Então, ele vai ser o nome, vai ser o núcleo. Olha só, no predicado nominal, o núcleo é um nome. E como é formado o predicado nominal? Observe, o predicado nominal, ele é formado, vejam só, por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação terá sempre esta formação. O verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Vocês devem lembrar quais são os verbos de ligação, é isso? São aqueles verbos que indicam estado, modo, né? Vamos dar aqui algum exemplo. O verbo ser, estar, parecer, permanecer. Esses são alguns verbos de ligação. Então, quando eu tenho o verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, então eu vou ter um predicado nominal, ok? Então, veja aqui o exemplo. Lígia é estudiosa.
Vejamos aqui, ó, o verbo de ligação, verbo ser. Lígia é estudiosa. Então, eu tenho aqui o verbo de ligação ser e tenho o predicativo do sujeito estudiosa. Então, veja, verbo de ligação mais predicativo. Então, aqui eu vou ter um predicado nominal. Mesma coisa do outro exemplo aqui. O colega permaneceu calado. Olha só, verbo de ligação mais o predicativo. Então, se eu tenho verbo de ligação mais o predicativo, então eu vou ter aqui um predicado nominal, certo? Então, espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer dúvida, nós estaremos já aqui na aula para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Lembrando, pessoal, o que vem a ser o predicativo? Só para dar uma recapitulada aí, uma relembrada aí. Predicativo é uma característica, é uma qualidade que eu vou atribuir a um termo da oração. Esse termo pode ser um sujeito ou pode ser o objeto. Então, o predicativo são essas qualidades, são essas características que eu atribuo ao sujeito ou ao objeto. Ok? Então, vejamos, se eu tenho, novamente aqui, verbo de ligação mais predicativo, qual o predicado que nós temos? Muito bem, esse aí mesmo, predicado nominal, lindo demais. Então, vejamos. Dito isto, vamos para o outro predicado. Qual é o outro? Predicado verbal. Ora, agora a coisa começou a deslanchar, não é isso? Se eu sei que no predicado nominal o núcleo é o nome, daí o nome predicado nominal, então no predicado verbal, claro e evidente que o núcleo, o termo de significação mais importante será quem? Será o verbo, que pode ser um verbo intransitivo, que é aquele que não necessita de um complemento, ou pode ser um verbo transitivo, que é aquele que vai necessitar de um complemento. Ok? Acompanhando? Tenho certeza que sim, porque vocês são demais, vocês são inteligentíssimos. Adoro vocês. Então, continuando aqui, o predicado verbal. O núcleo será o verbo, certo? É formado por verbos intransitivos e transitivos mais o objeto. Então, esta é a formação do predicado verbal. Exemplos. Vamos lá, os exemplos aqui. Observe, preste atenção, analise. O diretor abriu a porta. Beleza? O diretor abriu a porta. Qual o núcleo aqui? Lembre lá, verbal, o núcleo é o verbo. Então, aqui nesse caso, o verbo aqui vai indicar uma ação, certo? O verbo indica uma ação. Se o verbo está indicando uma ação, então ele é um predicado verbal, porque vai ter como núcleo exatamente este verbo. Olha só aqui, abriu, indica uma ação, não é isso? Então, ele vai ser, aliás, o núcleo, e assim vai caracterizar aqui o predicado verbal. Outro exemplo aqui, o preso fugiu. Olha só, o preso fugiu, mas não se preocupe porque logo foi recapturado. O preso fugiu. Olha o verbo de ação aqui, olha o verbo indicando uma ação. Se ele indicou uma ação, então ele vai ser um predicado verbal. Se eu vou ter nesse predicado um verbo que indica uma ação, então eu vou ter um predicado verbal. Estão compreendendo aí? Estão? Estão, que eu sei que vocês são maravilhosos. Então, temos aqui predicado nominal, o núcleo é o nome, a formação
é verbo de ligação mais um predicativo. Predicado verbal é predicado formado, aliás, por verbos intransitivos ou verbos transitivos, ou seja, verbos que indiquem uma ação, certo? Só para deixar a coisa mais clara ainda, né, clara como a água cristalina, eu quero só fazer uma demonstração para vocês aqui da importância daqui desse caso, como o nome realmente é a parte mais importante. Se eu digo Lígia é estudiosa, observe que se eu retirar o verbo, eu ainda vou ter a informação Lígia estudiosa. Então, ele, aqui, no caso, o nome, me dá a informação necessária para eu compreender a oração, mesmo sem o verbo. Não é isto? A mesma coisa aqui, o colega permaneceu calado. Observe que se eu retirar o verbo, eu vou ter ainda a informação que eu necessito. O colega calado. Então, eu tenho aqui a informação que eu necessito, ou seja, a informação principal. Não é isto? Agora, se eu retiro o predicativo dessas orações, veja como a frase, veja como a oração vai ficar comprometida. Eu digo, Lígia é, mas o quê? Eu tenho aí a informação que eu queria repassar? Claro que não. O colega permaneceu. E aí, permaneceu o quê? Eu tenho a informação? Eu consigo passar a informação com ele, apenas com esse verbo de ligação? Não. Por quê? Porque o verbo de ligação só é para ligar, como o próprio nome diz, só para ligar o sujeito ao seu predicativo. Deu para compreender aí, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos pegar aqui esse verbo intransitivo. Observe que só o verbo aqui já é capaz de passar a informação. Olha só, o preso fugiu. Olha só, o verbo é importante nesse caso. O preso fugiu. Então aqui, predicado verbal. Certo? Então nós vimos aqui predicado nominal, certo? Predicado verbal. Nós ainda temos o terceiro. Qual é o terceiro? Nós vamos ter o predicado verbo nominal. Ok, meus amores? Bom, eu vou explicar o predicado verbo nominal já em outro videozinho, que é para não ficar muito extenso, senão não vai ter como enviar para vocês e vocês não vão poder ver nessa aula esta maravilha que aqui vos falo. Brincadeira, pessoal. Um grande abraço e eu retorno já.